shows lendários que o Gaveta viu. Olá, pessoal! Como ele, assim como eu, também é um velho fudido, ele com certeza viu coisas fantásticas. Eu conheci ele na CCXP. Foi no after, então foi só tipo... Ah! Saca? Foi só isso. Mas... foi um momento fofo, gostei. Tudo bem com você? Já vai ficar no clima, tô até mexendo a caráter. Aliás, essa blusa aqui foi um fã que me deu há anos atrás e ele mandou uma cartinha irada e eu perdi a cartinha. Não cuida das suas coisas, dá nisso. Comenta aí, cara, se estiver vendo os vídeos ainda. Fala que foi você que mandou essa camiseta tempão atrás, irado. Mas isso tem a ver porque hoje eu vou falar dos melhores shows que eu já vi na minha vida. Como vocês sabem, eu gosto muito de heavy metal, então vai dominar a lista. Mas esse assunto aqui começou no Twitter. Mais uma pauta saindo do Twitter. Eu vi um trend que tava rolando das pessoas falando assim, shows que vi ao vivo. E aí tinha uma lista de bandas assim. Eu lembro que eu vi a lista e falei, cara, eu acho que a minha lista é bem maior do que isso aqui que o pessoal tá colocando. E eu comecei a fazer a minha lista. Depois, quando eu terminei a minha lista, de bandas que eu fui lembrando que eu vi ao vivo, eu fui olhar a trend direito e na verdade o pessoal botava tipo uma ordem alfabética, você ia completando só com o nome da banda que tinha a ver com a letra e tal. É muito burro. Eu, TDAH, não notei isso, eu fiz uma lista completa de todas as bandas que eu me lembro de ter visto ao vivo. E a minha lista ficou humilde. Dois motivos muito claros porque essa lista ficou grande. Eu tenho 44 anos. E a galera que tem pelo menos 40 anos ou mais vai ter uma lista bem maior de shows que a gente já viu. Não só por causa da idade, eu vou explicar por quê. E nesse meio todo, eu consegui pensar nos 5 shows que mais me emocionaram. Os 5 maiores shows da minha vida. Eu vou pedir licença pra voltar, que eu quero ser idiota. Eu quero ver a lista aqui. Vamos lá. Ahá. Ok, Alice Cooper, ok. Alice in Chains, pica. Provavelmente pode ter sido recente também, mas se foi o de 93, ele viu no Hollywood Rock. Foi muito, inclusive foi um show muito doido. Eu não fui, mas Alter Bridge eu não acho graça, Angra eu não acho graça, Barão Vermelho, quem nunca? Eu nunca vi um show do Barão Vermelho, inclusive. Billy Idol, Biohazard, Black Crowes, Black Sabbath, 2 vezes Bon Jovi, 2 vezes Bruce Dickinson. Tipo assim, o Black Sabbath, até agora o Black Sabbath, sim. Bruno Mars, eu vi que ele faz um show bom, mas não é minha linha de som, assim, não tá inicial. Carlinhos Brown das Garrafadas, imaginei. Clawfinger, cara, porra, Clawfinger, Corrida em Cambria, deve ter sido no palco menor do Rock in Rio, né? Corrida em Cambria, Daughtry, Debbie Gibson, Deep Purple, Deftones. Deftones teve um do Deftones em 2006 que eu queria ter ido, cara, em São Paulo. Detonautas, Dio, Dr. Sim, caralho, viu? Dr. Sim 3 vezes, Dream Theater 5 ou mais. Ô, caralho, perdi o risos. Aí vem Engenheiros do Havaí, Evanescence, fez 3 shows Faith No More. Faith No More é um que eu nunca vi. Faith No More tocou em Belo Horizonte literalmente 2 semanas depois que eu fui morar em Portugal. E eu mudei pra Portugal, o Faith No More tinha acabado de tocar lá. Aí eu falei, Paulo, eu também não vou ver mais. Foo Fighters, Gangrena, Ghost, Glenn Hughes, Glória, Gojira. Dizem que o show foi... Eu sei que o Gojira tem uma fama excelente ao vivo, cara, que o show deles é espetacular. Guns, você pegou o Guns nos anos 90, ainda pegou um Guns massa. Halloween, eu vi o show, o stream do show, e eu fiquei de cara com o quão brutal mas não é minha linha de som. Information Society eu queria muito ter visto, porque foi uma banda muito da minha infância. O dia que eu vi o doidinho do Information Society no Hollywood Rock, andando de patins, com o cabelo cheio de pena e o caralho, eu falei, pô, esse cara é top, velho. E eu já gostava das músicas, eu não tinha visto ainda, falei, pô, show. Ó, Inexes, Ira, Iron Mayhem, deve ter visto 1 bilhão de vezes mesmo. Joe Satriani, Korn, Corsos, Manowar, Marisa Monte é um show que eu queria ver. Mastodon, Megadeth, Metallica, Metal Allegiance, Motorhead, Corsos, vi um Corsos também. Nenhum de Nós, Scorpions, Savatage, Robert Plant, Jimmy Page, Oasis, Oficina G3 4 vezes, Ozzy 2 vezes, Pantera, Paradise Lost. Esse Paradise, se for o que eu tô pensando, é um que eu queria ter ido também. Paralamas, eu vi um show do Paralamas quando era criança, devia ter uns 11 anos. Foi doido pra caralho, Paralamas é pica. Pato Fu, Paulo Ricardo, beleza. Queens of the Stone Age, deve ter sido do Rock in Rio. Raimundos 4 vezes, eu vi Raimundos uma. Rato de Porão, eu vi uma vez, eu não lembro, foi nos anos 2000, eu não lembro quando.
Red Hot, Santana, Savatage, Saxon. Nossa, Savatage. Eu acho chacota, saco? Não é, pra mim, não é pra mim. Scott Henderson, 3 Sepulturas. Deve ter pegado... Se pá, pegou aquele Sepultura que eles fizeram... Era uma tour com Ramones e o Raimundos. Eu sei que teve isso em BH, e que o Sepultura engoliu o show. Aí vem Xamã, Silverchair. Silverchair eu vi no Mineirinho, em BH. Foi muito doido. Showzão. Doido mesmo. Skid Row, Slayer. Eu queria ter ido no Slayer, no Chevrolet Hall, cara. Meus brother foi animal, velho. Slipknot é um show que eu queria ver também. Agora sem chance, né? R$1.000 o ingresso, nem fudendo. Smashing Pumpkins, totalmente. Tiveram uma fase boa de shows aí. Sons of Apollo não conheço. Steve Vai, Supergrass, Symphony X, Tears for Fears. Tears for Fears é um show que eu queria ver, cara. É uma bandaça. The Cure. Therapy é um show que eu queria ver. É uma banda que eu acho simpática. 2 shows do Thiago York. Tiririca. Titãs, Ultraje a Rigor, Urge Overkill, White Zombie provavelmente foi no Hollywood. Com certeza foi no Hollywood Rock, na verdade. E 2 do Malmsteen, caralho. Não, então ele pegou uma leva de Hollywood Rock, com certeza aí. Nessa ele foi no Hollywood Rock, com certeza. Foi no mesmo Hollywood Rock, teve White Zombie, Alice in Chains. Brutal, um line-up brutal, que isso. Incrível. Dois motivos muito claros porque essa lista ficou grande. Eu tenho 44 anos. E a galera que tem pelo menos 40 anos ou mais vai ter uma lista bem maior de shows que a gente já viu. Não só por causa da idade, eu vou explicar por quê. E nesse meio todo, eu consegui pensar nos 5 shows que mais me emocionaram. Os 5 maiores shows da minha vida. Alguns têm critérios muito pessoais, outros só foram shows lendários mesmo. Mas esse papo tem muito a ver com a história do mercado fonográfico mundial. E eu vou explicar isso daí depois da vinhetinha. Eu fico injuriado só que ele fala produção altamente tosca e ele é um deus da edição, saco? Eu só fico injuriado como um verdadeiro tosco por falta de recurso. E de conhecimento, e paciência, e vontade. Eu fico meio, não é tosco não, velho, para. Quero fazer uma observação que não tem como eu fazer um vídeo desse e falar pouco. Eu gosto muito desse assunto. Já deixa um like nesse vídeo que vai ajudar a gente demais, porque eu vou falar muito, tá? Mas vamos lá. Eu quero explicar por que a minha lista de shows é tão gigantesca. Deve ter gente que assistiu ainda muito mais shows do que eu, mas eu contei, foram 91 artistas únicos que eu vi, fora as repetições de cada um. Tem artista ali que eu vi, sei lá, 4, 5 vezes, ou até mais, eu nem lembro mais. Mas Gaveta Chipuden. Mas eu diria que tem 2 fatores principais pra lista estar grande assim. Eu fui em muitos festivais. Cara, se você não sabe, festival aumenta a sua contagem de bandas que você vê ao vivo agressivamente. Você vai no festival que tem 5 bandas ao vivo, tu vai em 2 dias do festival, tu já viu 10 bandas. Hoje em dia tá mais ainda. Tu vai num Rock in Rio, tem vários palcos, palco Mundo, palco Sunset, vários shows no mesmo dia. Esse palco Sunset é bonito pra caralho, viu? Eu adoro esse trocinho branco dele, esses detalhes e tal. E ele, acho que ele é brilhoso por fora também, né? Se não for, devia. Vou a shows há muito tempo. Na verdade, meu primeiro show eu fui com 12 aninhos de... O único show que eu fui ver, o último número, Sexo Explícito e Divergência Socialista nos anos 80. Minha mãe já foi no show do Sexo Explícito. Ela já colou em vários rolês de punk and prog. Idade. Meu pai trabalhava na Coca-Cola, eu não sei se eu posso... meu pai já saiu da Coca há muito tempo, eu posso falar, tem problema. Já sabe, né? Aguarde o processo. E ele trabalhava na Coca-Cola, era uma das patrocinadoras do Rock in Rio. E ele, por trabalhar lá na Coca, ele conseguiu vários ingressos do Rock in Rio na época. Isso em 91, Rock in Rio 2. E, cara, ele me levou pra 2 dias. Na verdade, ele arranjou 3 ingressos e eu tinha um dia do Heavy Metal, eu não fui. Mas, enfim, só desses 2 dias que eu fui no Rock in Rio com 12 anos, eu já vi mais de 10 bandas ao vivo. E o segundo ponto que me fez ter visto bastante shows, eu tenho 44 anos. Damn. Eu vi muito show na década de 90 e depois eu continuei vendo. Mas até o início dos anos 2000, a indústria fonográfica era outra. Até o início da internet mesmo e do Napster, especialmente, a galera baixar a música fácil na internet, não tinha isso antes. Se você quisesse escutar música, você tinha que necessariamente comprar o disco, o LP antes disso, fita cassete, sei lá. As gravadoras, elas tinham muita grana, muita grana. Antigamente, um artista vendia, sei lá, 50 mil discos, 100 mil discos, era tipo, Hoje em dia, quem vende isso é, meu Deus, vende muito, sei lá. Então, não sei se são esses números exatamente, mas não se compara, sabe? Esses números, eles não se comparam. São números de ordens diferentes, sacou? Tipo, não tem como falar de uma coisa do outra, sacou? Tem galera que, tipo assim, perdeu relevância hoje em dia, mas que ganha royalty
de trem que escreveu em 1996. Eu já fui num show, mas curiosamente eu não fui em tantos shows assim. Eu não tenho como falar isso de outro jeito sem parecer uma fodida diva arrogante Mariah Carey, mas eu sempre fui mais, tipo assim, as casas de show que eu conheço eu fui pra tocar, sacou? Eu não sou muito de ir em show, não. E nem muito por nada, eu nunca fui muito chegado em ir em show mesmo, saca? Eu já tinha ido, eu tive experiências legais e tal, mas eu fiz muito mais shows, e que nem foram tantos assim, mas eu fiz muito mais shows do que eu fui, do que eu vi. Mas eu já, sabe, tipo assim, eu vi, porra, eu vi esse Paralamas quando eu era menino, foi isso, eu vi Paralamas quando eu era menino. Eu tô tentando ir meio que pela ordem também, mas é difícil, eu acho que se pá o primeirão que eu vi foi o Paralamas. Não foi, Paralamas eu acho que foi depois do Raimundos, cara, se pá, acho que o Raimundos foi meu primeiro show, não tenho certeza, faz 30 anos. Eu fui no Mercyful Fate, eu fui num show do Mercyful Fate em 1997 no Bar Nacional, na Avenida dos Andradas, em Belo Horizonte. Eu perdi minha chave de casa nesse show. E o show foi do caralho. Que isso? Profissa. Animal. Eu não sabia o que era um show até ver isso. Porque eu vi de perto, o lugar não era grande. Uma banda pro botando pra fuder. Foi muito doido. Então eu vi esse Mercyful Fate. Depois... Eu já fui em 2 shows do Skylab. Os 2 na Obra, em BH, em 2003 e 2004. Eu não fui em tantos mesmo. Aí eu vi os shows de metal que rolaram em BH... Na onda do começo dos anos 2000, eu fui em alguns. Então eu fui no Dark Funeral, eu fui no Marduk, eu fui no Cannibal Corpse, eu fui no Gorgoroth, eu fui no Behemoth, desses de metaleiragem. Acho que foi isso. Eu vi o Garbage, foi lindo, foi ótimo. Uma pena que eu perdi praticamente metade do show, por um erro de cálculo grosseiro dos cariocas que deviam se encarregar, tipo, de conhecer a cidade. Eu perdi metade do show. Eu vi o Garbage, o show do Garbage foi... no Circo Voador, cara, foi doido pra caralho, que showzaço. Garbage não tem música ruim, de verdade. Eu corri a discografia deles pra ir nesse show, do primeirão até o de 2016, corri tudo, não tem música paia, tem as mais fracas, mas não tem música paia, é só hit, ou coisa com potencial de hit, porque tem isso também, mercado é mercado, enfim. Eu vi o Garbage, deixa eu ver o que mais, aí eu fui no Claro Que É Rock em 2005, eu vi Nine Inch Nails, eu vi Fantomas, eu vi o Iggy Pop. O show do Nine Inch Nails também foi inacreditável. O show do Nine Inch Nails foi inacreditável. Eu não tenho um sarrafo muito preciso, porque eu não fui muita coisa, mas que isso, destruidor. A galera saiu tipo... Eu arrepiei só de lembrar, que isso, showzaço. Chorei nesse show em Hurt. Eu desafio quem foi e não chorou em Hurt. Foi recém-operado de apêndice, você já foi chorando então, já foi certo. Fantomas foi muito doido também, mas Fantomas é tipo assim, eu fui porque é o Mike Patton, eu sou fã do Mike Patton, eu gosto, sacou? Tipo assim, sou cadelinha do Mike Patton. Mas vai lá, pô, show do Fantomas. Não, eu vi o show do Fantomas, ponto. Sacou? Eu vi o Mike Patton fazendo loucura ao vivo, foi show. Deixa eu ver o que mais. Eu vi o Virna Lise em 97, foi muito doido. Eu vi o Megadeth em 2018, eu acho, ou 19, vi um show do Megadeth, foi legal. Também, mesmo esquema, banda profissa. Não achei que a acústica do lugar ajudou, mas... pra mim, o testamento do naipe de som que a banda faz, tipo assim, tava claro no lugar que a acústica cagou em tudo. Eu vi o Aerosmith, que é possivelmente a minha banda favorita, no sentido de a primeira banda que eu amei loucamente, consistentemente gosto até hoje. Eu vi o Aerosmith em 2017, talvez, ou 18, no Mineirão. Foi foda porque, assim, foi super disco MTV, mas eu não peguei as turnês que eles fizeram antes, que tocaram. Eu lembro de olhar um setlists, eu não lembro se foi 2011 ou 13 que eles tocaram no Brasil, e eu lembro de olhar o setlist FM, cara, e ver o que eles tocaram, e eu chorei de ódio, cara, porque eles só tocaram as músicas que eu acho foda, que é só os lado B. Hangman Jury, Fine, tipo assim, só tocaram porrada, Kings and Queens, que depois eles enfiaram pra valer, porque saiu no Guitar Hero, porra. Então assim, eu vi o Aerosmith, eu amei ver o Aerosmith, mas tipo assim, foi o show de MTV, sacou? Não foi o show do Aerosmith que eu queria ver. Mas foi muito doido, foi um showzaço. Deixa eu ver. Eu vi pouquíssima coisa, cara. Tanto é que eu devo ter esquecido. Eu vi o Emperor
Eu vi o Impero, fiquei revoltado um pouco com o show do Impero, porque assim, beleza, redondinho, tipo, a banda que não masca nota, sacou? Mas o Impero é conhecido, né, notório pela sonoridade horrível que eles têm em disco. E eu fiquei meio puto de que eles reproduzem a sonoridade horrível ao vivo. Então, o som podia ser um pouquinho mais claro. O som deles podia ser um pouco mais high def ao vivo. Mas o setlist foi ótimo, então assim, deu tudo certo. Acho que foi isso. Eu acho que eu realmente fiz mais show do que eu... Em Portugal eu vi o Anathema, lembrei disso agora. Eu vi um show do Anathema, eu quase fui num show do Massive Attack, mas eu arreguei, eu preferi guardar o dinheiro. Meu top 3, cara, foi... Cara, Anathema, foi lindo, uma delícia de show, pra mim, catártico, porque eu já tinha perdido um show do Anathema em São Paulo, porque embargaram o hangar. Então a banda que eu de fato estava lá do lado e não vi, então quando eu finalmente vi foi ótimo. E eles tocaram o disco de 2010, novo, recém-lançado deles, todo, que é um disco ótimo. E depois ficaram, tipo, tocaram as pedradas que eles achavam que tinha tocado, depois ficaram pegando o pedido da galera, sacou? Então foi muito doido, todo, sabe, foi um show relaxado. Porra, eu vi o Cynic. Eu vi o Cynic, cara. Eu vi o Cynic em Portugal também, lembrei. Eu vi Cynic, outro showzaço. Com o Palmas Vidal gripado, com a voz arregaçada. Ele não conseguia nem falar direito. Pedindo desculpa, galera. Foi mal, minha voz arregaçada. Tô resfriadaço. A gente, cara, a gente ama. Faça se quiser. Mija no meu cu. Porra, o show do Cynic. O show do Cynic tá no meu top 3. Porque tinha uma vibe de ensaio, foi super intimista. Os caras tocaram o Trace Generic inteiro. Eu, tipo assim, eu quase tive uma trombose com o tamanho da ereção e a duração da ereção que eu tive. Eles tocaram o Trace Generic inteiro, tocaram o Focus inteiro. E depois ficaram brincando de tocar as paradas paralelas. O Gordion Knot, como é que é o outro lá? O Parallels, eu esqueci o nome. Eles têm um outro projeto lá. Então assim, os caras tocaram tudo, foram lá e despejaram. Tipo, quase 2 horas de som em cima de todo mundo. E foi, porra, não, que showzaço, que vibe, não. Cynic, com certeza, top 3. Merciful Fate tá nesse top 3, com certeza. Primeiro show de heavy que eu vi. E lembrei de lembrei agora, e o meu terceiro é o Cannibal Corpse. Porque o show do Merciful Fate foi profício, eu era menino, eu tinha 14 para 15 anos. O Cannibal já tinha 20 e poucos. O show do Cannibal acabou comigo. Foi um dos troços mais doidos que eu já vi na minha vida. Se você tiver a chance de ir num show do Cannibal, não gosto de death metal, você tem que ir num show do Cannibal Corpse. Não interessa se você gosta de death metal ou não. Você tem que ir pra você entender o que é. Tipo, o troço é um massacre, velho. É um massacre. E é perfeito, você não perde uma nota. Você escuta os caras ao vivo melhor do que no estúdio, velho. E você vê os malucos tocando ao vivo uns troços que você acha que é impossível. E os caras estão lá brocando, batendo cabeça. E é a definição do... Sabe? Tipo assim... O meu top 3 é esse. Cynic, Merciful Fate e Cannibal Corpse. E eu adoraria ver um show do OPF. Eles tocaram no dia do meu aniversário em São Paulo e... Ou eu tinha dinheiro pro ingresso ou pra passagem. Aí eu não consegui ir. O OPF eu sei que é também um padrão de som altíssimo. Além de ser, porra, é uma banda... Pra mim, essencialmente, uma banda impecável. E uma das bandas que eu mais dou moral, porque eles fazem o que eles estão afim, velho. Assina com gravadora, porque a gravadora assina os caras porque quer os caras, sacou? Então assim, beleza, disco leve, vamos lançar um disco prog, que nem gutural tem, vamos, sem masterizar, foda-se. Lançar baixinho, estilo lança, foda-se, fica lindo. É foda. E quando a banda fazia sucesso, as gravadoras financiavam as turnês. Então, você tinha muito mais shows rolando. 2, o valor dos ingressos era muito mais baixo do que... Ridículo, deixa eu lembrar. Eu paguei R$10 pra ver o Merciful Fate, R$25 pra ir no Cannibal Corpse, e eu paguei €11 pra ver o Cynic. A passagem foi mais cara que o ingresso, porque foi em Lisboa, eu morava em Coimbra. Então, tipo assim, eu paguei R$12 pra ver o Dark Funeral, eu paguei R$12 pra ver o Cannibal Corpse, o Marduk, paguei... A galera que foi no Moonspell e no Dimmu Borg, a galera pagou 40 pra ver o Dimmu Borg, a galera pagou 30 pra ver o Moonspell. Tipo assim... Não tem nem conversa. A galera que ia no Hollywood Rock, apesar de não ser o real ainda, mas vamos dizer, a galera tá pagando 50 pau pra ver o Hollywood Rock. Tipo isso. Hoje em dia a galera tá acostumada, cara, vai pagar R$700 no ingresso e ficar naquela fila virtual e mil... Moonspell ainda atua. Ainda tem os meus discos favoritos de heavy,
que é o 1755, que é o disco sobre o terremoto. O disco é absolutamente perfeito. Me encorajou de lançar o meu, né, os meus do Skiff em português. Eu pensei, é possível e é possível. Não era nada disso. Eu sei que tem inflação da época, mas eu lembro assim, um CD, a média do CD era tipo 20 reais. Tinha CD de 15 reais, tinha CD de 25, 27 reais, era um CD que era muito caro. Nossa! Porra, já nos anos 2000 eu paguei 64 reais, 65 reais no Undertale do Tool, porque era raro. Mas ao mesmo tempo o Lateralus, que era lançamento, eu paguei acho que 25. E o Lateralus com a capinha bonitinha, transparente, com as cores, saca? Com os prulos, não era a versão print paia não, saca? Eu paguei 20 conto. Mas o Undertale, que era a versão print paia, era a box com a capinha preta, fudido. O Undertale eu paguei 64 conto, porra. É muito caro. Um show, ele custava tipo um preço de 2 CDs. 35, 40 reais, 45 reais. Eu lembro que eu pagava isso, 35 reais antigamente, do que 35 reais hoje em dia. Mas vê um preço de um CD hoje em dia e imagina um preço dobrado. Então assim, era muito mais fácil. Tem um terceiro fato também de eu ser nerd. Eu não era o cara que saía pra beber, pra curtir. Meu dinheiro era só pra comprar CD e ir pra show. Era só isso. Mas é um retrato curioso da indústria fonográfica, como ela mudou com o tempo. Agora a gente tem acesso a muita música, mas a indústria fonográfica, ela passou a não ser mais tão rentável. Antigamente os caras pegavam qualquer banda, eles meio que acreditavam na banda, já estavam botando dinheiro e tal. Hoje em dia é uma escolha muito mais assertiva. E isso, obviamente, influencia na época do show. Então eu peguei essa época de ouro dos shows, que teve muita coisa. A década de 90, as bandas começaram a botar muito Brasil nas turnês mundiais e o preço era mais acessível. Porra, teve isso. O Faith No More tocou em 91 com Jim Martin ainda, cara. De fuder, velho. De fuder. Chegar a tocar o Epic, roubaram o Rock in Rio pra eles, velho. Então pude aproveitar bastante enquanto deu. Hoje em dia eu quase não vou a show. O Bad Religion, eu já ouvi falar que os shows do Bad Religion são incríveis. Acho que eles já tocaram em BH, não sei. E dito isso, com essa lista gigantesca de shows... Os shows do Pearl Jam em 2005, 60 conto, porra. Você vê o Pearl Jam no Maracanã, sacou? Que eu já fui. Eu vou eleger os 5 mais importantes pra mim. Quinto lugar, é um show antológico pelo histórico dele, pelo que ele representa. Sepultura. Ó, velho, nessa época aí, velho, o Sepultura ia pros festival e engolia todo mundo. Todo mundo. O Sepultura ia pra festival, ia pra turnê conjunta com banda maior. E comia os caras, velho. Comia a plateia, velho. O Sepultura fazia com as bandas de metal o que o Metallica fez com Guns N' Roses. Que o Guns falava, nós queremos tocar depois dos Metallica. O Metallica falou, caguei, brother. O Metallica subia, massacrava a plateia. O Guns subia pra tocar os doidinhos. Tava tipo, não, velho, eu não aguento mais não. O Sepultura é essa época aí, bicho. O Big Four, velho. O Big Four não tinha o Anthrax. O Big Four era Metallica, Megadeth, Slayer e Sepultura. Não tinha conversa, você podia perguntar pra qualquer um. O Imperator, no Rio de Janeiro, final de 1996. Por que esse show é antológico? Esse foi o último show do Max Cavalera no Sepultura, no Brasil. Eu estou falando da turnê do Roots, um disco lendário do metal, um dos melhores discos de metal que eu já escutei na vida. Sepultura estava bombando num nível inacreditável no cenário mundial. They were amazing, but one of the crazy things they did, they made this album called Roots, and it's like Roots. They're amazing, but they incorporated crazy Brazilian instrumentation into like the heaviest music you've ever heard in your life. O Roots foi um sucesso de venda. Antes disso, o Chaos AD foi um sucesso de venda. O Sepultura tava ditando regra, cara. Rage Against the Machine no como é que é o nome daquele? SWU, era um show que eu queria ter ido, porque eu lembro de ver na TV, eu fiquei tipo, caralho, velho, tipo, sacou, eu não sou de muvucas, mas nesse eu iria. Cara, no cenário do metal. E logo depois disso ia ter aquela grande ruptura do Sepultura, né? Saiu o Max Cavalera da banda, uma briga, tal. Mas isso aconteceu logo antes, cara. Assim, o Sepultura fez o show aqui com o Max, eu vi ao vivo. Depois disso eu vim ver outros shows do Sepultura, já vi mais 2, 3 shows de Sepultura, depois com outras formações e tal. Sempre com grandes músicos, tal. Não tô falando isso, o lance é, essa é a época de ouro do Sepultura. Cara, esse show eu lembro que foi animal. O Max, ele fica ensandecido em cima do palco, pulando, ele tinha aquele cabelo vermelho e preto ainda na época do Roots, assim e tal. A sonoridade do Sepultura tava muito animal. O Sepultura, ele foi desenvolvendo com o tempo. Eles eram aquele thrash mais tradicional no Arise. No Chaos. Nessa época do Roots, quando eles tocavam as músicas do Arise, do Beneath,
do Esquizofrenia, ficava... Porque eles estavam assim, tinindo em técnica, cara. Esse final de 94 pra frente ali, do que o Zedil pra frente, os caras iam tocar ao vivo, velho. E aí tocava a Rise e tal. As músicas que a galera já gostava, os caras botavam na versão mais destruidor. Que isso? Sepultura é de fuder, velho. Eles começaram a achar uma... O Arise é melhor do que o Roots, porque as composições do Roots são, tipo, não são cozidas de verdade, não são composições, não são pratos completos de composições. A sonoridade do Roots, pra mim, é à beira do insuperável. Nada soa tão autêntico, pesado, brutal e único. Então, assim, o Arise tem uma coisa própria dele também, porque é próprio do Sepultura, e as músicas são mais fechadinhas do que as músicas do Roots. Então, por um lado, sim, eu concordo. No overall, não. O Roots é mais doido. Uma sonoridade que era muito única deles. E no Roots foi tipo o auge. O clipe de Roots, Bloody Roots, Rata Marrata e Atitude estrearam no Fantástico. Tá bom? Só isso, só o tamanho dos caras, sacou? E ao vivo, ela tinha mais energia, sabe? Então, se vocês quiserem ouvir a sonoridade do Sepultura nessa época, tem aquele disco que saiu, do Brixton. Esse foi o último show com o Max Cavalera. Mas foi exatamente o show que eles tocaram aqui no Rio. Cara, me marcou. Thank you. Em quarto lugar, um show improvável. Essa banda improvável, eu tenho certeza que de toda aquela lista gigante, eu vou falar esse nome e as pessoas vão fazer. Savatage. É o quê? Monsters of Rock de São Paulo, em 1997. Então foi isso. É aí que ele viu Paradise Lost também. Esse festival aí teve Paradise Lost, teve... Se eu não me engano, Pantera tocou nesse festival. Foi a única vez que eu saí do Rio de Janeiro pra ir pra um show. Teve Anthrax, Megadeth... Acho que teve White Snake nesse show também. Monsters aí teve um monte de coisa. Eu já vi um outro show fora, mas foi cagada. Eu já vou falar dele depois. Mas essa foi a única vez que eu saí do Rio pra ver um show. Que eu juntei com o Thiago, que era o baixista da banda, que já apareceu aqui na Gaveta Filmes, Trash várias vezes. A gente pagou aquela excursão. Volta e meia quando tem show em São Paulo, show não sei o quê, tem aquelas excursões, né? O pessoal vem pro Rock in Rio aqui no Rio. A gente fez a excursão pra ir em São Paulo, porque ia ter Dream Theater, Megadeth, Slayer. Aí a gente foi pra São Paulo, foi no Morumbi. Várias bandas iradas, eu vi Corsos, Glenn Hughes e tal. E o Savatage, eu conhecia médio, assim. Era uma banda, é legal, mas eu não gostava tanto, assim. Mas sabe aquele eu não grado Savatage, não. Eu acho paia. E tudo foi perfeito. Mas, lembrei de outro show que eu vi. E que é um show que eu fiquei de cara. E que não é minha linha de som também. Eu fui no show do After Forever uma vez. E foi doido pra caralho. Performance 10-10. Foi com a Flor Jansen ainda, sacou? Eu vi um show do After Forever no Lapa Multishow em Belo Horizonte. Lembrei desse. Fui esperando, tipo assim, a mina que eu namorava tinha uma banda que tocava uns covers de After Forever e tal. Então eu conhecia. Eu tinha, né, vez por outra eu esbarrava num acordezinho legal e tal, mas nunca fez minha cabeça. Vamos no show. Demorou, vambora. Fui pro show, eu não fui obliterado. Showzaço. Fiquei de cara. Eu lembro que assim, o show desses caras foi tão milimetricamente perfeito, tudo, que eu fiquei extasiado. O público tava curtindo, o público tava cantando, tava perfeito, o som estava perfeito. Os caras estavam tocando com alegria, o repertório que os caras escolheram... Esse Mars Volta do Team Festival, o único brother que eu conheço que falou foi meio bola na trave, assim. Que tipo, que foi uma jam... mais autoindulgente do que qualquer outra coisa, assim, saca? Que a banda é excelente, mas que eles foram mais punhetados que dar show, saca? Mas eu não fui, o que eu vi ao vivo do Mars Volta em vídeo, eu sempre achei legal. Eu nem conhecia as músicas direito, eu achei as músicas iradas. Eu comecei a querer comprar CD do Savatage depois disso, sabe? Porque assim, o vocalista era aquele Stevens, foda. Tem uma voz muito bonita, assim.
eu tava numa posição muito boa do show. Eu não tinha nem anoitecido ainda, tava meio claro. E, cara, eu lembro desse show de me marcar, assim. É aquela coisa que você não sabe especificar. Se vocês acharem esse show no YouTube, de repente tem, não sei, provavelmente não vai passar a mesma vibe de quem tava lá na hora. Esse show, ele foi tipo um parâmetro, sabe assim? O que eu acho de um... Incubus é uma banda que nunca, pra mim não passa. É tipo, como sei lá, como se os melhores instrumentistas do mundo se reunissem pra fazer menos. Um show que ele tem que ser redondo, aquele show redondo, perfeito, a música executada da maneira correta, a galera respondendo da maneira mágica, tipo, foi isso, esse show. Inesperado. E olha que depois teve o Megadeth no final, que foi irado também, mas o Savatage, ele teve aquela conexão neural que eu não sei explicar. Me marcou tanto que eu quero botar ele no top 5 aqui. E vocês já estão vendo que eu tô começando a implicar com esses anos ali, década de 90. Adorei que o Incubus dividiu águas pra variar. Minha vida inteira foi Incubus dividindo água. Eu tô do lado de cá, velho. Pra mim, é sem alma. Acho meio... É tipo... Não chega a ser tipo U2, que é sem alma e sem bagos. Pra mim é meio sem alma. Ou talvez sem bago. Tem alma e não tem bago. Talvez. Eu não sei exatamente mas pra mim, né... 90. Um spoiler aqui, o meu top 5 inteiro tá distribuído entre 3 anos ali. Aí você pensa, cara, bons tempos, né, Gaveta? Bons tempos, cara, bons tempos. Você, inclusive, que tá saudoso com esses shows aqui, você deve estar vendo. Show, ficava, tal, não sei o que, sacudindo a cabeça, tal, sacudindo o cabelo. Eu não, eu só fiquei cabeludo depois, quando tinha banda, assim, né? Nessa época eu tinha um cabelinho meio parecido com esse aqui, na verdade. Mas eu ia pro show e ficava careca às vezes, não. Inclusive, seria bom lançar uma camiseta metal, alguma coisa assim, né? A gente já tem outras camisetas, tá? Você sabe que a gente tem outras camisetas, vou deixar o link aqui no post pra você comprar camisetas de Gaveta e tal. Mas foi meu histórico de shows. Se você tá com saudosismo, inclusive, de ter a cabeleira de heavy metal que você tinha na época, manual. Porque é muito comum a galera que gosta de heavy metal ter cabelão, né? Ter aquela cabeleira. E é uma dica pra você que quer voltar a ter o seu cabelo de headbanger, porque assim, não é um produto, é um tratamento. Eu acho que é por isso. Obrigado. É feijão sem tempero. Perfeito, perfeito. É feijão... Tipo, o Incubus tem sustância. Tem bumbo, tem punch, sacou? Mas não tem tempero. Pra mim não tem tempero. Pra mim é tipo feijão de inglês. Não é que falta... Eu sei que a banda é muito boa, isso eu tô ligado. Os caras são ótimos. Mas... Número 3, clubismo da minha parte. Eu vou falar de uma banda. Todo mundo sabe que eu gosto muito, porque esse show foi especial. Dream Theater. O primeiro show do Dream Theater no... É uma banda também que sabe? Mesma coisa. Assim, até acho que tem alma e bagos, mas não é o meu tipo de som. Acho não, definitivamente tem alma e bagos, mas não é minha linha de som. Mas é um show que eu iria, porque um brother meu foi no show deles no Madison Square Garden, se eu não me engano. Falou, velho, acho que foi isso. Vi em Nova York, eu não sei se foi no Madison, mas eu sei que eles tocam. Eu sei que ele gosta pra caralho, mas assim, ele falou, velho, foi um dos troços mais doidos que eu já vi, velho. Tipo assim, de competir em termos de espanco sonoro, competindo com Metallica, sacou? Em clareza e porrada de som. Obviamente, Metallica consegue fazer isso num lugar aberto pra 50 mil pessoas. O Dream Theater tocou pra 10, né? Mas falou que é animal. Eu iria no show do Dream Theater. No Rio de Janeiro. Em 1997, também no Imperator. E aí vale um adendo aqui pra falar de várias outras bandas que eu botei na minha lista, de todos os shows que eu já vi e tal. Normalmente, o primeiro show da banda numa cidade tende a ser o mais antológico, o melhor, alguma coisa assim. Que normalmente rola uma empolgação não só do público que tá vendo a banda pela primeira vez, Emocionado pra caralho. mas da banda também que tá empolgada de tocar ali pela primeira vez. Rola uma eletricidade, um lance meio doido. Eu lembro quando o Malmsteen veio fazer o primeiro show dele aqui, foi tão avassalador, cara, que ele veio gravar o CD dele ao vivo depois aqui. Tanto que o segundo show já não foi... Assim, se o Dream Theater tocasse Repentance, que é a única música deles que eu tenho em alguma playlist que eu gosto e tal, já vale. Eu sei que eles têm outras músicas e um monte de riff bom, então isso não falta. Mas eu iria por causa da produção mesmo. Diz que a produção dos caras é fora do normal, assim, que é muito, muito brutal. Tão bom quanto o primeiro, tal, que ele gravou. E foi exatamente isso que aconteceu com o Dream Theater. Já aparece tocando com a camisa do Flamengo, o vocalista com a camisa do Brasil, o kit banda estrangeira no Brasil, sabe assim? E o repertório dos caras era de outro universo. Eu também não gosto da voz do James Labrie, não. Eu tenho a teoria que num universo paralelo, o vocalista do Dream Theater é o Devin Townsend. E aí o Dream Theater seria Metallica, Megadeth, Slayer e Dream Theater, sacou? Na minha cabeça, o outro cara do Dream Theater não tinha que ser o Labrie, tinha que ser o Devin Townsend, porque o Devin toca guitarra também.
Ia ser perfeito. É o mais, assim como o do Sepultura, foi um momento de ouro do Dream Theater. Ela logo no final da turnê deu a Change of Seasons, que pra mim é a melhor música do Dream Theater, uma música gigante que eles dividem em várias partes, tal, não sei o quê. Uma hora depois. 3 horas depois. Também adoraria ver um show do King Crimson. Adoraria. Eles estavam para lançar o novo CD, o Falling to Infinity. Eles tocaram 3 músicas novas, ninguém conhecia. As músicas, maneira, música nova, tal, não sei o que, a gente nem sabia. Mas basicamente o show, ele era composto de músicas desses 3 álbuns: A Change of Seasons, Awake, Images and Words. Então... E aí, cara, teve esse lance da energia do primeiro show. Então eu tava... eu adoraria ir num show do Limp Bizkit. Eu adoraria ir num show do Racionais. Um brother meu viu um show do Black Alien com banda. Não só DJ, era DJ com banda. Falou que foi um dos troços mais doidos que já viu também. E é um cara que já viu o Rolling Stones, Metallica, o cacete, os gigantes, tudo. E vai em festival na Europa, o cacete. Direto ele fala esse show do Black Alien que foi destruidor, assim. Muito empolgado. O som, assim, não era o som mais bem equalizado. Os shows do Dream Theater não são super mega bem equalizados. Mas esse tava meio zoneado, mas era aquela sonoridade do Dream Theater ao vivo. Foi a primeira vez que eu vi o Petrucci, John Petrucci ao vivo. No Top Guitarrista eu falei isso. É um lance de você estar vendo um atleta de alta performance. Mesma coisa que eu senti com o Kiko Loureiro e depois com o Steve Vai. É meio estranho ver esse cara tocando ao vivo. É diferente de você ver esse cara em vídeo. Eu senti isso vendo o... que tá preso, inclusive, o Pat O'Brien do Cannibal Corpse. Eu fiquei de cara vendo o Cannibal ao vivo, vendo ele tocar ao vivo. Porque eu não imaginava, a maior parte dos riffs que eu imaginava, é mais ou menos por aqui e tal. 70 notas a mais do que eu podia imaginar que teria no riff. É um absurdo. E você vê esse cara ao vivo. É muito mais fácil pro cara tocar do que deveria, sabe assim? É meio... Caraca, estranho. Agora o John Petrucci sabe todas as músicas do Satriani. Inclusive esse show, se você procurar no YouTube, vai ter. Eu lembro que eu já procurei e já vi pedaços desse show. Câmera VHS gravado lá e tal. E eu tenho que fazer um disclaimer com isso. Cuidado quando vocês forem ver show gravado, não só de câmera, mas às vezes até de transmissão. Não é a mesma coisa você ver um show gravado de televisão, de câmera, isso aqui, e você estar ao vivo no show. Não só a equalização é diferente, mesmo quando é profissional. Cara, aconteceu agora o último show do Dream Theater que eles fizeram no Rock in Rio. Quando eu tava ao vivo lá, cara, nesse último show deles, o som de guitarra que o John Petrucci estava fazendo foi o melhor som de guitarra que eu já ouvi na minha vida. Não tô aumentando, era um timbre de guitarra que tava incrível, maravilhoso. Arrepiou agora de lembrar. E, cara, esse show foi transmitido, sei lá, pra Globo, Multishow. Quando eu cheguei em casa, fui ver o show, cara, não é a minha coisa. O cara tocar o bumbo e você sente os órgãos sacudindo dentro de você, sabe? É outra parada. Esse show do Dream Theater teve muito isso, assim. Uma coisa é você ver a VHS aí da galera pulando na The Mirror. No vídeo já imagina, cara, deve ser muito irado. Ao vivo é outra parada. Ao vivo, eu tô arrependido de lembrar. O som. Em segundo lugar, um show lendário. Aí sim, um show icônico, que é basicamente Led Zeppelin. Mais especificamente, Robert Plant, Jimmy Page. Show na apoteose. Hollywood Rock, 1996. Não é Led Zeppelin, não tinha o John Bonham, não tinha o John Paul Jones tocando baixo, tinha o Robert Plant, Jimmy Page e os caras tocando só Led Zeppelin. Eu lembro desse aí passando também. Eu era moleque demais pra começar a gostar do Led Zeppelin depois de velho. Mas deve ter sido foda. Sei que eu tava no show do Led Zeppelin, todo mundo se sentiu no show do Led Zeppelin, com outros músicos ali. Eu não consigo, As bandas clássicas do meu coração são Black Sabbath e Led Zeppelin, as duas. E foi um show na Praça da Apoteose, onde tem o Carnaval do Rio, né? Um local gigantesco, um showzaço, o Hollywood Rock, um dia que já tiveram vários shows irados. Esse do Led Zeppelin, que não era Led Zeppelin, mas era Led Zeppelin, você tá num show que você tá tocando várias músicas lendárias do Led Zeppelin. Os caras tocando muito.
som, assim, a energia, eu fico arrepiando. Esse top 5 eu vou ficar todo arrepiado o tempo inteiro. Mas tem um momento específico desse show que é o momento mágico. Foi aquele momento que eu pensei, cara, eu acho que esse é o melhor show da minha vida. Sabe quando você passa por uma imagem que você sabe que você vai lembrar disso pra sempre? Quando minha filha nasceu, eu olhei pra ela, eu tava segurando ela, eu falei assim, eu vou lembrar desse momento pra sempre. Quando eu casei com a minha esposa, eu vou lembrar desse momento pra sempre. Quando eu toquei no palco pela primeira vez, a galera vibrando, eu falei, eu vou lembrar desse momento. Tem vários momentos assim. Esse show, mais do que o primeiro lugar, hein? Uma imagem específica. Final do show. Esse show rolou em janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Vulgo quente pra caralho. Muito quente. Tava muito calor, muito calor, muito calor. Normalmente, quando você vai em show de heavy metal, a maioria da galera tá com blusa preta. Padrão, né? Vestimenta padrão. Aquele paletó preto, a camisa preta, a gravata preta. Nesse show especificamente, porque o Hollywood Rock ele começava muito cedo, tinha muito sol, tava muito quente. Muita gente foi de camisa branca. Eu incluso. Ao longo do dia, tava rolando da galera, volta e meia tirava a camiseta e ficava rodando a camiseta. Assim, aquelas coisas assim. O momento que marcou foi o seguinte: final do show, eu já tava morto de cansado. Eu tinha pulado o dia inteiro. Falei, cara, não aguento mais. Aí eu fui pra arquibancada. Subi pra arquibancada, fiquei meio alto assim. Então eu tava vendo aquele mar de gente de cima. E aí veio a última música. Qual a música que eles tocaram? Eles resolveram fechar o show com o hino do rock and roll, que é a música Rock and Roll. Que isso? O tamanho do braço do Robert Plant, velho. Que isso? Robert Plant maromba, velho. Que ele tá fazendo amor com suco. Sim, você conhece essa música. Eles escolheram essa música, eu estou arrepiando. Essa música pra fechar o show. Então, se eu já estava gritando, eu não estava gritando, eu morri. Era uma emoção, eu vi gente chorando, pessoas chorando, cara. Sério, eu tô muito arrepiado, eu tô muito emocionado de lembrar disso. Os caras que tu ama tocando rock and roll, eu vendo o Deus Jimmy Page e o Deus Robert Plant Jimmy Page, os dois tocando, esses dois caras são dois dos melhores músicos da história pra mim. Todo mundo que tinha blusa branca começou a tirar as blusas brancas e rodar com hélices. E eu estava em cima da apoteose. Então a minha visão era o seguinte, era um Robert Plant Based. Eu não posso falar pitando, mas não aguentei. mar de hélices brancas. Cara, eu não... Sério, é muito emocionante pra mim lembrar disso assim. Eu lembro de eu falar assim, cara, eu acho que eu não vou... Que isso, ô velho. E pra quem toca também, que isso? Esquecer disso nunca mais. Eu poderia dizer que esse foi o melhor show da minha vida. Eu até tô na dúvida se esse não foi o melhor show da minha vida. Talvez tenha sido. É muito difícil de decidir entre o primeiro lugar e esse segundo aqui, tá? Eu só botei o primeiro lugar no primeiro lugar porque ele... As camisas ficaram brancas de tanto girar. Ele tem um fator muito pessoal comigo. É um showzaço, mas ele tem um fator muito pessoal comigo. Menções honrosas. Eu vou ser rápido aqui, fica Gaveta Filmes. Calma. Show mais injustiçado. Guns N' Roses do Rock in Rio 3. Grande parte das pessoas que viram esse show pela televisão. Quem viu na televisão achou esse show... o Axl desafinando. I say fuck that. Cara, ao vivo, talvez pelo som tá alto e de não ouvir ele direito desafinar, a vibe foi outra. Esse show foi injustiçado. Esse show foi irado. Show com a plateia mais barulhenta. Information Society no Rock in Rio 2. Eu assisti esse show. Assim, o Rock in Rio 2 foi transmitido em beats, né? Não foi ao vivo. Foi gravado e transmitido depois. Aí eu lembro que eu vi Information Society e Prince. Prince eu fiquei de cara. Prince, que isso, velho? Loucura. Que é isso que eu tô vendo? Me mudou loucamente. Eu era criança em 90. Rock in Rio 2 foi em 91. Eu tinha 9 anos. Não é o show de heavy metal, é o show de pop. Think about all the things we said. Think about all the times we shared. Todo mundo... Eu nunca ouvi um coro tão em uníssono. O Rock in Rio gritava. Eu não conseguia ouvir a banda. Nossa, eu amava essa música demais. Mas ainda gosto dela. Mas é a minha música. Eu, moleque, dançando isso aí por todo canto da casa. Esse som... E os caras vieram pra fazer um show de 30 minutos e ficavam andando de patins. Isso era playback, cara. Isso é isso. Foi isso aí que eu comentei lá atrás.
Doidinho do Information Society dando rolê de patins com o cabelo cheio de pena. Eu falei, pô, esse cara é pica demais. O coro mais alto foi especial daquele coro. For you! Vai tomar no... Me marcou muito, assim. Show mais inesperado. Lembra que eu falei? Eu só vi 2 shows fora do Rio e um deles foi totalmente inesperado. Eu vi o show do Dogtree, Chris Dogtree. Ele quase ganhou o American Idol. Oh, the lonely days are gone. I'm coming home. E eu fui pra Disney. Vamos pra Disney. Ele tava no Universal. O DR na obra batendo cabeça no teto. No final do dia do aniversário. Ele, como carioca, se pai, ele foi no Teatro Odisseia. Tem um show. E eu tava cagando o show. Eu tava assim no show, só que de repente começou a tocar o show. O cara começou a tocar assim, eu conheço essa música. Quando eu era mega fã do cara e eu vi um show na cagada. Justo. O show mais improvável que eu já fui foi o show do Tiririca. Antigamente, jovens, existia uma coisa chamada CD Expo, que era uma exposição só de CDs, gravadores e coisas assim, e a gente comprava CDs ali. E aí, nessa exposição que eu fui, teve um show do Tiririca, ele fez um show com a mulher dele, acho que é ex-mulher dele. No glorioso, não foi no Minas Centro, não, na Gameleira. Sei lá, no palco. Foi engraçado, foi engraçado. Pera, uva, maçã, salada mista. Show que eu mais gritei na vida, White Summer. Que a galera fala que flopou, que estava tudo bebaço, Rob Zombie sem voz. Todo show que você vai, tem sempre um fã que é o mais fã. No White Zombie, no Hollywood Rock da Apoteose, fui eu. Esse show acabou com a minha voz. Esse foi o que eu mais gritava. O show que eu saí carregado de tanto pular. O primeiro show do Slipknot no Rock in Rio. O segundo foi aquele show que até botei um vídeo aqui no canal, que eu celebrei o casamento dos meus queridos, da Tati Plummer e do Odin. Mas o primeiro show do Slipknot foi um show antológico também. Esse primeiro show do Slipknot foi no Pacaembu, cara. É um que eu queria ter ido também. Um brother meu do meu bairro, ele tava nesse rolê também, ele foi nesse primeiro show do Slipknot no Brasil, falou que foi... ele voltou assim, tipo... Esse eu pulei muito, esse daí eu saí carregado, eu saí pelo segurança me puxando, eu pui ainda, antes pré bariátrica. Se você for ver esse show no YouTube, tem uma hora que aquele palhaço, ele pula na galera. Eu sou uma daquelas mãos que segura o cara quando ele cai. Não sei se eu apareço no vídeo, mas eu tô ali. Por último, o show com a performance mais impressionante, eu vou ter que falar o Bruno Mars. Eu já falei de guitarristas que me impressionaram ao vivo, João Petrucci, Kiko Loureiro, vai. Mas falando de vocal, o que esse cara canta? Pô, vocês viram Figueiroas, gostei. O que esse cara tem de afinação, potência, ele mantém um timbre. Esse cara canta muito. Eu já tinha visto esse cara. Isso aqui não é minha linha de som, mas eu tô ligado com o Bruno Mars, com a banda dele, que é sinistrão. Em gravações eu achava que ele cantava muito e eu vi ao vivo. Cara, eu fiquei muito feliz depois, eu fui no show dele e depois eu vi que juntou um guitarrista brasileiro pra tocar com ele, que é o Matheus Azato, que é outro mega guitarrista. Então eu fico muito feliz de ver esses dois caras animais tocando juntos. Top 1. É um show antológico? É, mas ele tem uma conexão especial comigo. Eu estou falando do pai do heavy metal. O primeiro show do Ozzy que eu vi foi no Monsters of Rock de 1900. Esse System of a Down em 2011 eu vi pela TV. A transmissão da TV foi excelente. System of a Down, Slipknot e Metallica. Essa sequência foi matadora. 1995. Estão lá no motoclube de Bacaxá. Fui no show do Ozzy, eu sempre fui muito fã de Black Sabbath. Eu falei, cara, será que ele vai tocar uma música de Black Sabbath? Eu não sabia, não tinha internet pra você ficar vendo setlist. Em 95 não tinha esse lance. Você vai meio que na surpresa, cara. Então assim, eu nunca tinha ido no show do Ozzy. Eu falei, caraca, será que ele toca a música do Black Sabbath? Será que de repente ele vai tocar só uma? Ai, cara, pelo menos ele vai tocar Iron Man. Será que eu queria que ele tocasse War Pigs? Eu falei, cara, eu tinha que tocar pelo menos War Pigs.
chegava no show, ele não só tocou as melhores músicas da carreira do Ozzy, que são maravilhosas, ele não tocou uma música do Black Sabbath, ele tocou um medley do Black Sabbath. Era uma música irada atrás da outra. E era Iron Man, sei lá, tocava Sweet Leaf, e tinha War Pigs, e tinha... Ai, meu Deus, cara, era... Tanta música foda do Black Sabbath. Foi uma catarse, esse show foi uma catarse pra mim. O som desse show estava incrível, incrível. Era aquele bumbo da bateria que balança o saco. Eu quero que vocês tenham essa cena na cabeça. Parece que tá... Todos os seus órgãos estão se mexendo. Sonsaço, assim. Era a turnê do Osmosis, então ele tocou Perry Mason. Como nos filmes do Pé de Mais Um, não é? Porra, tocou No More Tears, a casa veio abaixo. Um showzaço, um repertório antológico, um cara lendário que é o Ozzy. E tem todo um fator pessoal nisso daí. Me desculpa, Livinha, mas isso foi uma época muito antes de eu conhecer a Livinha, tá? Eu era apaixonado por uma menina. A gente combinou de ir nesse show juntos. Eu fui pro show... TDAH, quando a gente chegou na porta do show, cadê o ingresso? Eu esqueci a bosta do ingresso em casa, cara! Eu esqueci o ingresso. E aí ela tava lá, a menina que eu gostava, não sei o quê. A gente nunca tinha ficado, nada, não sei o quê. Rolava aquela tensão de um não falar pro outro, mas... E aí ela falou, você não tem ingresso? Eu falei, cara, eu vou voltar pra casa. Vai lá, entra, curte o show. Eu vou voltar pra casa pra pegar o ingresso. De repente eu vou perder o primeiro, o segundo show dantes. Eu não morava tão longe, assim, Barra da Tijuca, morava na Jacarepaguá, mas ia perder trânsito e tal. Aí ela falou, não. Cara, ela tá tão na sua. Eu tenho um dinheiro aqui que é de comida, de bebida, isso aqui. Vou juntar todo o meu dinheiro, vamos comprar um ingresso agora pra você. A gente comprou de cambista, sei lá. Mó medo de não passar. E aí, cara, a gente comprou e zerou a grana. Os dois estavam sem grana, zerou. Porque eu juntei o meu dinheiro com o dinheiro dela e acabou. A gente comprou o ingresso lá na hora, pra tu ver como é que o ingresso era mais barato. Tu imagina tu comprar o ingresso hoje de bobeira, assim, dois ferrados comprar ingresso. Quando chegou no show do Ozzy, a gente já não tinha, perto do show do Ozzy, já não tinha grana. Então, assim, a gente tava no esquema, adolescente, tá? A gente tava no esquema de entrar no banheiro e beber água da pia. Mas isso... Que zoeira. Parece derrota, mas é uma derrota. Mas isso uniu a gente. A gente ficou mega junto lá dentro. Sabe quando você compartilha o perrengue e acaba sendo... Isso tu vê até em filme acontecendo, né? Que dois acabam passando por um perrengue e isso une eles. Então isso uniu a gente. Cara, quando veio o show do Ozzy, a gente tava junto e rolou aquele clima. Você tá vendo um show antológico. Eu tava com ela. E aí a gente ficou abraçado no show. Rolou tudo ali. Cara, então eu tava com a menina que eu gostava na época. A gente veio namorar e não, tipo, não foi grandes coisas, sabe assim? Mas assim, durante o show eu não sabia. Era só aquela magia do... Eu vou ficar com ela e eu estou no show e antológico, o cara tá tocando todo esse repertório maravilhoso. Cara, foi um show memorável pra mim por todos esses motivos. Quem foi nesse show lembra, foi um show histórico e eu tava vendo o pai do heavy metal, cara, Ozzy Osbourne. Tio Ozzy, muito obrigado pra sempre, ó. Não vou nem estender mais, eu falei muito nesse vídeo. Esse vídeo aqui foi o top 10 guitarristas de metal, tudo a ver com esse tema. Se você gosta do tema de música, eu fiz um vídeo sobre as reedições musicais sonoras que estão fazendo, que são muito engraçadas, tem a ver com música também, vai ver esse daqui. E pra você que ficou até aqui, que deixou like no canal, que se inscreveu... Gavetoso, né, porra? Valeu, gente. Um beijo enorme, muito obrigado.